Boa noite a todos. Antes de começarmos, tem uns minutinhos para fazer aquela tradicional propaganda, né, do DEIJE, Departamento de Evangelização de Infância e Juventude, departamento, né, que tem como principal foco trazer a doutrina espírita, né, para esse público que vai de 3 até 21 anos, né, tendo como intuito, né, fazer com que a gente compreenda um pouquinho melhor as mensagens de Jesus, né, traduzidas aí dentro do Espiritismo. Mas é claro, tudo isso adaptado à idade de cada participante, né, de forma pedagógica, lúdica, né, com textos, com jogos, né, e muita atividade. Lembrando também que nesse mesmo horário nós temos os passes, as palestras, né, temos os grupos de estudo, temos o atendimento fraterno, tudo isso no sábado, que é no horário onde funciona o DEIJE, né, o Departamento de Evangelização de Infância e Juventude. Esse departamento tem a sua abertura 15 para as 3, lá na sala de vasto, aí para a família poder conhecer Jesus, quem é que vai gostar. Vamos então iniciar trazendo o nosso pensamento aqui para dentro. Buscando, através dessa sintonia com os amigos espirituais, elevar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tentando sair um pouco dessa vibração do dia, que muitas vezes somos conduzidos pelas dificuldades e pelos empecilhos que nos oprimem e nos dificultam a caminhada. Tendo a certeza plena de que já estamos sendo atendidos, assistidos por esses amigos espirituais que adentraram esta casa, que prepararam este local que estamos e que aqui trabalham com muito carinho para nos atender. Tendo essa certeza, te agradecemos, Pai Eterno e Mestre Jesus, pelo amparo constante, pela assistência carinhosa e por essas muitas mãos que estão sempre em nosso auxílio, por mais que não as vejamos. Muito obrigado. Pedimos que nos conduza essa noite para que possamos levar daqui o melhor possível. Que assim seja. Então, lembrando, né, o intuito desse trabalho é para que a gente possa trazer o pensamento aqui para dentro, aproveitando o passe de uma maneira mais apropriada, né, desligando as nossas ideias aí do mundo externo. Meu nome é Alex, né? Eu geralmente utilizo um textinho de algum livro e fazemos uma reflexão em cima. Nós estamos utilizando o livro Agenda Cristã, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O item de hoje é o item Mais Além. Muito interessante esse item aqui, eu acho que serve para todos nós. Vamos ver o que esse item Mais Além nos fala. Mais além. Não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo um maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, que imagens você povoa em seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como você gasta, como gasta você as emoções.
possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Muito bacana essa reflexão aqui do André Luiz, né? Que ele nos trouxe através do Chico. Ela nos traz a lembrança que muitas vezes nós somos levados através de distrações pela vida e nos esquecemos que algumas coisas funcionam como norte, algumas coisas funcionam como estrada reta, não é? Se nós formos buscar lá nas falas de Jesus, ele já deu um norte perfeito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele diz isso, ele não está dizendo ele, a pessoa Jesus, não é? A personagem, o ser Jesus, e sim todo aquele aprendizado, toda aquela estrada que ele nos ensina, todas as ações que ele recomenda. E de fato que muitas vezes nós no nosso dia não fazemos mal para os outros. Não fazemos mal. Esse dia eu estava conversando com uma jovem conhecida minha, ela está com algumas dificuldades, ela disse assim, não é? Até nem foi ela, eu falei, né? Muitas vezes a gente, fulano, acredita que nós não estamos fazendo mal para ninguém. Eu passo a minha semana tranquila, eu não me irrito com ninguém, eu passo light, eu fico tranquilinho. Mas, e o bem que eu poderia estar fazendo? Está sendo feito? Às vezes não percebemos, né, que nós passamos a semana ou a vida como é comentado no Antigo Testamento. Que os profetas diziam, Deus vomitará os mornos. O que é mornos? São aquelas pessoas que passam a existência como se nunca tivessem existido. Como se não tivessem implantado. E ao término, os últimos suspiros percebem que não há o que colher. Percebem que poderiam ter feito mais. E às vezes é isso que nos falta. Sair da comodidade que a vida do dia de hoje nos oferece. Todos nós podemos desfrutar dos frutos do nosso trabalho, isso é perfeito. Mas não podemos esquecer que desfrutar somente não nos ajuda a caminhar para frente. Em verdade, muitas vezes nos estaciona. Nos faz ficar acomodados, observando a vida passar como se fosse uma paisagem, como se estivéssemos no banco de um trem, observando a movimentação da vida lá fora. E isso nos enferruja a existência, nos enferruja. Podemos observar isso quando temos dificuldade para tratar com alguém. Vamos supor, tem dificuldade para tratar com determinado fulano da minha família, não é? Não consigo falar, mas não posso ver aquele primo que eu tenho assim, que chega, olha aqui, chega a me arrepiar os pelos do braço quando eu vejo fulano. E eu vejo fulano por outro lado. Eu vejo fulano chega na festa, eu saio. Fulano chega na reunião de família, eu saio. Eu invento uma desculpa e eu saio. Antes de eu já ligo, fulano vai estar lá? Se estiver, eu não vou. E vamos evitando a situação inevitável de fazer as pazes. Mais cedo ou mais tarde teremos que resolver isso. Mas quanto mais demorarmos, pior fica. Porque se somos anos e as situações vão se tornando cada vez mais constrangedoras. E às vezes, para evitar um constrangimento momentâneo ou um desconforto, vamos empurrando com a barriga e deixamos a nossa educação moral em segundo plano. E vamos pensar, mas como assim, né? Eu não sou um cara imoral. Não é isso que estamos dizendo, não é? Estamos dizendo que poderíamos, tudo bom, Gabriel? Tudo bem? Poderíamos investir muito mais no nosso crescimento íntimo. Vamos observar a nossa vida hoje. Quem é que consegue sentar despreocupado no sofá na frente da TV sem ter um problema? Sem ter uma angústia? Quem é que consegue dizer que
não se indispõe com ninguém e que não tem fraquejado talvez nos objetivos da sua vida, que talvez tenha se permitido afrouxar os seus valores em detrimento de outra coisa. Estamos todos recebendo convites constantes dessas ondas inferiores de pensamento para que deixemos para lá. Para que, isso eu posso fazer depois, isso eu posso fazer depois, isso aí vai depois, isso vai depois. E quando vê, se passou o tempo. E as pessoas andam, as pessoas caminham, as pessoas crescem, nós vamos ficando para trás. E não sabemos como alcançar essas pessoas. E quando percebemos, há um abismo enorme onde não existe diálogo, não existe conversa, não existe entendimento de pensamento. E perdemos a oportunidade da reencarnação. E aí nos perguntamos, que caminho estamos seguindo? Em que estrada estamos apostando? Qual é o solo, como nos diz Jesus, não é? Qual é o solo que o nosso coração está oferecendo para essas sementes desse evangelho que hoje está em todos os lugares? Ninguém pode alegar que não tem acesso às mensagens de Jesus, às mensagens cristãs, porque elas estão em todos os lugares. E estão tanto em tantos lugares que elas estão muitas vezes ao sabor da interpretação do povo. Cada um observa como quer. Mas precisamos sim, precisamos, não é? Prestar atenção como está a nossa vivência íntima. Como estão os nossos pensamentos. Como estão os nossos sentimentos. Santo Agostinho nos traz uma reflexão muito interessante, né? Já falamos aqui algumas vezes, mas vale a pena recordar, até para nós aqui que estamos falando. Qual era o ensinamento que ele nos deixa? À noite, antes de dormir, não é? Eu passava em revisão o meu dia. E aí me perguntava, fiz mal a alguém? Fiz todo o bem que eu podia ter feito? Falhei com alguém? Tratei alguém com indiferença? Aproveitei o dia da melhor maneira possível. E aí assim, através da revisão do dia, era mais fácil compreender o que era necessário ser mudado, o que era necessário ser corrigido. Mas fato que vamos perceber que se chegamos em casa e dormimos, começamos a fazer aquela prece, né? Aquela prece do trabalhador diário, que dá o suor de cada dia. Pai nosso que estás no céu, santificado. Acorda no outro dia, onde é que parei mesmo? E assim vai tentando. Mas ao longo de uma semana ele termina a prece. E não conseguimos perceber muitas vezes que estamos passando a nossa vida como se fosse, né? Como se fosse um filme que nós assistimos e não participamos. Precisamos ser ativos na nossa existência. Não nos deixar levar pelas ondas, pelas marés. Por isso já é a nossa existência, já é a nossa vida. E é impossível colhermos aquilo que não plantamos. É impossível acordarmos diferente do nosso desejo de quando dormirmos. É impossível sermos outra pessoa no ano seguinte, se não nos preparamos neste ano. Chico Xavier nos dizia uma coisa muito interessante, não é? Talvez pelas palavras de Emmanuel, que dormir é uma preparação para a morte. Como é que nós acordamos? Acordamos bem ou aqui acorda pesado, aquela cara, parece que passou um trator em cima, não é? Aquela frase rotineira, bom dia, só se for para ti. Ah, que delícia, né? Pessoa sociável pela manhã, que é agradável. Agrega pessoas à sua volta com carinho. E será que despertamos assim do outro lado, no além-túmulo? Nós somos recebidos lá. Tudo bom, irmão? Viemos aqui te receber. Está tudo bem? Só se for para ti, tô morto. Às vezes chegamos assim do outro lado, não é?
Tomara a Deus que ao término da nossa existência, lá o nosso epitáfio, né, nossa frase da lápide não seja aquela famosa: foi um mau filho, foi um mau irmão, foi um mau marido, foi um mau cunhado, foi um mau genro, enfim, foi. Talvez as pessoas nos vejam dessa maneira, né? Nos esquecemos que o mundo à nossa volta é um filtro de como estamos. Criamos em torno de nós um pequeno universo e as pessoas experimentam disso, das sensações que nós exteriorizamos através dos pensamentos, das ações que nos transformam. Vamos perceber como as pessoas agem à nossa volta. Se parece ser agradável, se não é, se estamos nos disponibilizando ao máximo, com toda certeza, encontraremos, não é? Como eles dizem aqui, não é? Os caminhos certos para tomarmos. Porque com toda certeza não vamos querer passar a vida como se estivéssemos sentados no banco de um trem. Chegamos no nosso horário. Novamente, com esse pensamento aqui dentro, agora com um espaço um pouco maior no nosso íntimo para que esses amigos espirituais possam atuar em nós, tendo a certeza de que o Pai Eterno nos assiste sempre. Te agradecemos então, Pai, por mais esse espaço que nos é cedido, por essa oportunidade de iniciarmos a semana de uma maneira mais sadia e plena. Pedimos que nos ajude a levar daqui, de tudo que recebermos aqui, uma força para continuarmos sem desistir, sem lamentar, sem hesitar de que o Senhor está conosco sempre. Muito obrigado, Mestre Jesus, por tanto auxílio e tantos exemplos. E obrigado a cada amigo espiritual pela assistência que nos é dada constantemente. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre, que assim seja. Vamos aguardar que em breve vamos chamar para o passe coletivo, isolado e especial.